Eu sou o Rafael, meu nome é Rafael Borges, eu sou coordenador de pesquisa e desenvolvimento na Prozin. Nós temos uma equipe técnica de cervejaria que desenvolve essas soluções que agora nós estamos com uma parceria com a Agrária e está disponível para todo o mercado, né, para vocês usarem. E hoje essas tecnologias não são mais realidade só de grandes cervejarias. Hoje pequenas cervejarias, micro cervejarias podem usar e obter os mesmos benefícios e até mais do que as grandes. Então, assim, a primeira coisa que eu queria combinar com vocês aqui é para a gente fazer um bate-papo. Não entendeu, pergunta, falei coisa errada, eu também não sou cervejeiro, eu sou bioquímico, eu tenho mestrado em biotecnologia, mas eu não fiz curso de cervejaria, então se eu falar alguma besteira aqui, vocês por favor parem, me corrijam, não tem nada feio, aqui nós somos todo mundo aqui parceiros. Então a Prozin, vou falar brevemente o que é a Prozin. A Prozin é uma empresa brasileira, surgiu em 91, uma spin-off de uma empresa americana. A empresa americana era a Miles Biotech, que ela tinha uma operação no Brasil de enzimas e foi vendida para a Bayer. A Bayer não tinha mais interesse em enzimas e aí foi onde surgiu a Prozin. Então nós somos especialistas em soluções enzimáticas. Nós não somos representantes, distribuidores de enzimas. Nós desenvolvemos as tecnologias. Nós temos mais de 40 fornecedores de enzimas no mundo. Nós compramos enzimas da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, né? E misturamos essas enzimas, misturamos uma enzima X com uma enzima Y para obter um melhor resultado. E não só enzimas. O negócio da Prozin em cervejaria, por exemplo, começou com enzima, a famosa papaína, vocês devem ter ouvido falar no curso. E hoje ainda usa, mas é uma tecnologia que já está um pouco atrasada. E outros ingredientes surgiram, biológicos, com bastante importância para a gente, então a gente também inclui no nosso portfólio. Nós não trabalhamos com produtos químicos, commodities, né? Nós não trabalhamos com malte, lúpulo, e sim com ingredientes para melhoria de processo. Nós temos profissionais com know-how técnico, eu falei, né? E nós estamos expandindo agora, nós éramos um prédio, pegamos os outros 2 prédios do lado e montamos 2 andares de um centro de inovação. Então, isso aqui são fotos do centro de inovação que está sendo inaugurado hoje. Eu não estou lá. E vai ter uma cervejaria experimental de 12 litros, que a gente vai conseguir fazer vários testes e vai dar bastante auxílio para a gente desenvolver. A empresa fica em São Paulo, fica no Butantã, próximo à USP. Certo? Então, a Prozin, ela começou na área de bakery, de panificação industrial, que hoje é o nosso maior negócio. Depois nós expandimos para as outras áreas, como cervejaria, lácteos, queijo, leite sem lactose, tudo isso é tecnologia enzimática, açúcar e etanol, de usina de cana-de-açúcar, indústria farmacêutica e químicos em geral, pet food, ração de cachorros, gatos, né? E equipamentos para análise de relogia de farinha. Então esse é o portfólio da Prozin atualmente. Vocês vão ver que a apresentação que está aí está um pouquinho diferente daqui, porque quem viria era o meu colega Pércio, e ele teve um problema lá em Fortaleza e não conseguiu vir. Então eu dei uma ajustada na apresentação para ficar mais assim, para eu conseguir entender mais a apresentação. Então, hoje o nosso assunto, o que a gente vai falar aqui hoje, é sobre aditivos e coadjuvantes de tecnologia, focado em indústria cervejeira. Então, primeira coisa, o que é aditivo e o que é coadjuvante? Então, aditivo, O que é o aditivo? Aditivo é uma substância que você coloca no seu alimento, que intencionalmente, que ela tem um propósito, sem o propósito de nutrir, sem o propósito de trazer energia, e tem o objetivo de modificar a característica, melhorar o processo, melhorar o produto, melhorar a qualidade, aumentar o rendimento, enfim, evitar a oxidação. Todas essas que fica na cerveja, no produto, no caso de cerveja, é um aditivo. Então o aditivo você coloca e ele fica até o final do produto, né? Então alguns exemplos, ficou ruim, mas alguns exemplos de aditivos. Alguns alimentos utilizam antiespumantes, né? No caso de cervejaria, o antiespumante não é um aditivo, ele é um coadjuvante porque ele sai do processo. O antioxidante, ele é um aditivo, ele continua, no caso da cerveja, ele continua na cerveja até o final. O corante,
Ele é um aditivo, ele fica na cerveja e ele é utilizado para corrigir cor. Né? Várias cervejarias utilizam para corrigir cor. Mais barato do que usar um malte torrado, um malte caramelo, né? Então usa um malte Pilsen e ajusta a cor com corante caramelo. E alguns estabilizantes que eles tornam o produto, ele mantém o produto do jeito que ele é durante todo o shelf life. Que tem outras características, outros tipos, né, de agentes aditivos, e temos os coadjuvantes. Os coadjuvantes são aqueles produtos que a gente coloca no alimento e ele não fica no alimento no final. Ele é retirado ou ele é degradado durante uma parte do processo. Então, no caso da cervejaria, os agentes de clarificação, de filtração, são retirados do processo. Controle microbiano também, alguns processos, alguns alimentos, eles mantêm esse controle de micro-organismo baixo durante o processo e ele mantém até o produto final. No caso da cerveja, se ela ficar 6 meses, 7 meses, ela vai contaminar. E um chopp, por acaso, 15 dias, né, mais ou menos, 7 dias, em alguns casos até menos. Com esses agentes de controle microbiano, eles conseguem ficar mais tempo. E agentes de floculação para melhorar, por exemplo, a decantação de levedura. Também nutrientes são colocados, a levedura consome e não fica no produto final. Então ele também é um coadjuvante. Então, basicamente, tanto os aditivos como os coadjuvantes, você adiciona para ter uma tecnologia melhor na sua produção e eles podem ficar ou não e eles são permitidos pela legislação para utilizar. Então, assim, a gente tem bastante preconceito contra os aditivos, contra os coadjuvantes, por causa da lei de pureza alemã. Tem bastante questionamentos nesse sentido para a gente. A questão é que hoje, essa lei de pureza alemã foi feita lá em, nem sei qual foi a época que foi feita essa lei, que nem tinha essas tecnologias. Né? E hoje nós temos. Então, alguns exemplos, por exemplo, o pessoal me contou que na Alemanha eles utilizavam placas de zinco para colocar na fermentação e tirar, porque isso pode pela lei de pureza. Já dosar o zinco não pode. Então até os cervejeiros alemães hoje vêem a necessidade de colocar outros ingredientes, além do malte, lúpulo, água e levedura, mas ainda tem a lei. Então assim, essa lei é uma campanha de marketing, mas muitas vezes também não é respeitada e não tem por que ser também. Então, a ideia é falar desses coadjuvantes, desses aditivos, não focar na parte comercial aqui. Eu vou comentar o nome dos produtos que a gente trabalha, mas a ideia é explicar a bioquímica, como que dosa, os benefícios que eles trazem. Não é só Prozin, alguns são só Prozin que tem, outros fornecedores também. E nós separamos os ingredientes por fase de processo. Então nós temos a fabricação do mosto, as adegas e filtração. Então primeiro, a fabricação do mosto. O primeiro produto é o Clear Max MF, que na verdade ele é um ácido tânico, que ele é 100% natural. Ele é extraído de uma planta chamada Chinese Gallnuts, que cresce na China. Ela é processada na Bélgica e é extraído esse ácido tânico para ser utilizado na cerveja. Ele é um coadjuvante de tecnologia, então quando ele é dosado na cerveja, ele também é retirado da cerveja. A gente vai ver como. E ele pode ser dosado durante todo o processo. Quando a gente dosa na mostura, nós temos, na verdade, assim, voltando um pouquinho, nós temos 3 tipos de estabilidade na cerveja. A microbiana, a coloidal e a organoléptica ou sensorial. No caso desse produto, do Clear Max MF, ele consegue trabalhar a estabilidade sensorial e coloidal. Dependendo do ponto que você dosa ele no processo, você consegue maiores estabilizações coloidais ou melhores estabilizações sensoriais. Então, quando se dosa na mostura, o que acontece é que ele tem uma estabilidade coloidal, uma estabilidade sensorial. Ele consegue trabalhar mais essa estabilidade sensorial e menos a estabilidade coloidal. Quando dosa na fervura... Nossa, é difícil isso aqui. Quando dosa na fervura,
nós temos uma pré-estabilização, ele consegue estabilizar coloidal um pouquinho maior, só que também é sensorial. Já quando entra na parte fria, já inverte. Ele estabiliza mais a parte coloidal e menos a parte sensorial. Então, o que é o ideal desse tipo de produto, dos ácidos tânicos? É dosar em várias partes do processo. Em 2, em 3, dependendo de como você quer. Eu conversando com o Alexander Schwartz ontem, ele comentou que quando você dosa o Clear Max na água de arriado do malte, esse produto ele reage tão rapidamente que assim quando você põe o malte, ele já se liga nas proteínas e forma um gel. Então não é indicado dosar na água de arriada. Primeiro você arria o malte, depois dosa o produto. Os benefícios que o ácido tânico, ou Clear Max MF, traz. Quando dosado na mosturação, lembra que eu falei que ele trabalha bastante a estabilidade sensorial. Então ele inibe algumas enzimas de oxidação, a lipoxigenase. Ele também reduz a formação de aldeídos na mostura e também melhora o poder antioxidante. Esse poder antioxidante, ele complexa íons ferro, que os íons ferro eles são causadores de uma oxidação no mosto, que, se não me engano, chama oxidação de Fenton, e ele protege a oxidação do mosto nesse momento. Na fervura, ele forma um trube compacto, já explico como, e ele reduz as perdas. Você consegue esgotar mais o seu Whirlpool. E ele também reduz as drenagens do fundo dos fermentadores, ele forma mais a levedura, a forma grega mais compacta, você consegue extrair mais e desperdiça menos cerveja. Ela na fervura, ele pré-estabiliza, então se você precisa de uma estabilização coloidal, não dá para usar só o Clear Max MF na fervura, você tem que dosar ele lá na parte fria ou outras tecnologias de estabilização. E também ele melhora o ciclo de filtração. Essas proteínas, quando são decantadas, elas diminuem a viscosidade do mosto, coisas muito pequenas, e melhora a filtração final. A dosagem que a gente recomenda é de 3 gramas por hectolitro durante a mostura e durante a fervura, porém cada cervejaria é um caso. Tem casos que você dosa parte na quente, parte lá na parte fria. Então, testes têm que ser feitos por cada cervejaria, cada planta, com o objetivo de identificar o melhor ponto de dosagem, a melhor dose do Clear Max MF. Essa quantidade de 3 gramas aí, qual é a densidade? A gente está trabalhando com densidade de 11, 12 original. Mas, cara, se for pra mais ou menos, assim, dá para a gente trabalhar, dá para aumentar a dosagem, não tem uma limitação. Né? Esse produto ele é dose dependente. Se você dosa muito, ele vai reagir muito. Só que você tem que pensar, o que vai causar a alta dosagem desse produto? Né? Por exemplo, numa filtração, se você for dosar na filtração, que eu vou falar mais para frente, pode entupir o filtro. Então, como que é feita a dosagem do Clear? Tem que declarar em rótulos? Não. Ele é um coadjuvante de tecnologia. Todos os coadjuvantes de tecnologias não precisam declarar em rótulo. Atrapalha na espuma? Não. Ele tem uma característica, esse produto ele se liga somente na prolina. Ele tem, a ligação é uma ligação covalente entre o ácido tânico e a prolina. Ligando na prolina, as proteínas do mosto, da cerveja, que são ricas em prolina, são geralmente as responsáveis pela turbidez a frio. Né? Então, as proteínas responsáveis pela espuma não são afetadas. Então, como que é feita a dosagem? Primeiro, faz uma solução prévia desse produto, e aí você vai dosando aonde você tiver o interesse. Né? No caso, na mostura, dosa na arriada do malte, igual eu falei, depois da arriada do malte, e direto na fervura, faltando uns 10, 15 minutos. Por que 10, 15 minutos? Por que eu não posso dosar no começo da fervura? Porque ele é tão rápido de ação, que se você dosa lá no começo, ele vai precipitar, só que ele não vai decantar. A levedura vai ficar sob agitação. Então o ideal é que dose lá de 10 a 15 minutos no final da fervura. É líquido ou é sólido? Ele é sólido, ele é um pó. A diluição dele, qual é a melhor para trabalhar? Eu vou falar da diluição num outro slide, mas você pode diluir em água gelada, ele demora em torno de meia hora para dissolver, em água temperatura ambiente ou em água quente. Em água quente são segundos, ele dissolve. Ele é bem solúvel, ele não agrega viscosidade
né? Quem aqui já trabalhou, por exemplo, com PGA, que eu também vou falar um pouquinho, quando você faz a solução demora 8 horas e fica com viscoso, é difícil de dosar. Esse caso não, ele é bem simples, tem até umas fotos da solubilização dele, que eu vou mostrar mais para frente. Então, a aplicação conjunta na mostura, fervura e maturação, que eu vou falar um pouquinho, ele promove a melhor sedimentação e ciclos de filtração maiores. Igual eu falei, trabalha a estabilidade sensorial da cerveja, né, e a estabilização coloidal também. Então, é um produto coringa. Para quem reutiliza a levedura. Para quem? Reutiliza a levedura. Para quem reutiliza a levedura, perfeito. Isso daqui ele ajuda na sedimentação da levedura. Ele fica na levedura? Não. Na verdade, o mecanismo dele, quando você reutiliza a levedura e coloca ela na fermentação, ele não vai deixar a levedura decantada ou insolúvel. Na verdade, a levedura ela é insolúvel, mas ele não vai deixar a levedura isolada, assim, ele não tampa a levedura. Ele se liga numa proteína da membrana da levedura e se liga em outra e elas decantam. Quando você tira o mosto e reutiliza a levedura, você pode utilizar normalmente. A gente fizemos uns testes com esse produto durante a maturação, e a gente tinha essa pergunta, né? A questão é que quando você dosa na fermentação, não funciona muito bem, porque tem tanta levedura ali que o produto é pouco para agir em toda a levedura da fermentação. O ideal, eu vou falar mais pra frente também, é que você retire a levedura. Então você vai reutilizar essa levedura que foi retirada, que não tem o MF, e depois você utiliza na maturação. Aqui, na mostura e na fervura, ela não tem contato com a levedura porque ele vai decantar antes. Mas mesmo que tivesse, a levedura continua viável. Seguindo a linha Clear Max, a linha de produto Clear Max é que deixa a cerveja mais límpida, mais clara. Nós também temos o Clear Max K, que ele é uma mistura entre carragena e ácido tânico, com o objetivo de decantar mais o trubo. Então, nesse caso, ele melhora a clarificação do mosto, ele melhora a recuperação do mosto, porque o trubo fica compacto no centro do virpo, então você consegue coletar mais cerveja. Melhora a estabilidade coloidal também, uma pré-estabilização, porque ele retira proteínas. Ele possibilita a redução de alguns estabilizantes. Mesmo com a quantidade de lúpulo, ele vai segurar bem o trubo ou o trubo chega a quebrar? Não, ele segura bem o trubo. Segura. Independente da quantidade de lúpulo que eu usar. Eu nunca fiz testes com quantidades enormes de lúpulo, seria algo a se testar, mas com a quantidade padrão, um pouquinho mais, ele fica bem. Aí vocês podem estar me perguntando, mas o Clear Max K e o Clear Max MF, eles não fazem a mesma coisa? Não. O Clear Max MF, ele pode ser dosado na mostura, ele pode ser dosado na fervura, na maturação, na filtração. O Clear Max K só pode ser dosado na fervura. Por que tem o Clear Max K? Porque ele é uma opção mais econômica para quem quer decantar melhor o trubo. A dosagem dele é um pouco maior, de 7 gramas por hectare. Existe. Se você, por causa da carragena, se você for ver a precipitação do trube, ele tem uma curva. Se você aumenta a dosagem, ele vai aumentando a decantação. Chegou no momento, numa certa dosagem, que deve estar em torno de 10 gramas por hectare, ele começa a cair. Então você diminui. É um efeito da carragena. O ácido tânico não teria problema, você poderia dosar o tanto que você quisesse. Vou falar isso lá na maturação. Protesin FAN. Protesin FAN, ele é uma protease. Qual que é o objetivo desse produto? É você quebrar as proteínas em aminoácidos ou polipeptídeos pequenos para dar subsídio de nitrogênio para a levedura. Você pode me perguntar, olha, se eu fizer a parte proteolítica da mostura, não funciona? Funciona. Funciona bem. Só que quando você utiliza baixas quantidades de malte, ou um malte com um poder enzimático menor, ou um malte com uma proteína menor, o Protesin FAN é uma ótima alternativa para você dar fonte de nitrogênio para a levedura. Ele atua numa faixa ampla de pH, então não tem problema, se tiver de variação de pH, é super possível dosar esse produto. Ele age em temperatura em torno de 60 graus, então você dosa ele lá na mostura.
Ele não tem necessidade de cofatores, você dosa só o produto e independente de qual receita que você está usando, ele vai funcionar. E ele é completamente inativado a 70 graus Celsius. Então quando você chega na fervura, você acabou com a proteína, com a protease. Ele também é um coadjuvante de tecnologia, porque ele é inativado, só que esse produto tem um pequeno problema. Assim, a gente tem que entender que é uma protease e ela não é específica, no caso do Clear Max, para a prolina. Então, se você dosa muito esse produto, ele quebra as proteínas formadoras de espuma. Então é bem claro, quando você faz vou fazer uma estabilização muito show e aumenta a dosagem, ele quebra a espuma. Certo? Esse é o mecanismo de ação. Aqui nós temos a representação de uma proteína e ele quebra os aminoácidos hidrofóbicos e formando peptídeos e aminoácidos de pequeno peso molecular. Então, com isso a gente consegue aumentar o FAM do mosto, mesmo quando você utiliza outros materiais, outras matérias-primas que não têm muita proteína e você vai estar com uma fonte de nitrogênio deficiente. Né? Ele é muito solúvel e ele não interfere nesse espuma no corpo, desde que você controle a dosagem. Então, assim, esse é um produto que tem que controlar a dosagem. Se você aumentar a bomba de dosagem ou pesar mais, errar um zero, vai interferir na espuma. A dosagem é de 0,03 a 0,05, você vê que é uma dosagem bem pequena, e é sobre a massa de malte. Nós não calculamos sobre o volume total, é sobre a massa de malte. Então a gente falou do Proteizin Fan, que era uma enzima, e o StarMax BG Super também é uma enzima. Esse produto, ele é um produto não GMO, e ele é beta-glucanase com outras enzimas que também degradam a parede celular do mosto. Posso desenhar aqui? Então os beta-glucanos, eles são polímeros de glicose, certo? Ligados por uma ligação glicosídica beta-1,4. E se você vê a estrutura, ele tem ramificações. Essas ramificações são beta-1,6. O amido é um pouco diferente, vou falar do amido ali. O amido são ligações alfa. Isso daqui forma uma rede cristalina de celulose, que está na parede do malte. Quando você faz a mostura, o próprio malte possui a beta-glucanase. Ele quebra aqui, quebra aleatório e libera moléculas grandes. Não tão grandes igual esse que chega a ser insolúvel, mas ele libera moléculas solúveis grandes. Essas moléculas solúveis grandes atrapalham a filtração, podem entupir o filtro final da cerveja. E aumenta a viscosidade também. Então, quando a gente usa o StarMax BG, ele quebra aqui. Libera frações muito pequenas que não atrapalham a filtração final. Além disso, a parede celular, o que solubiliza da parede celular não é só o beta-glucano. Também tem xilanos, arabinanos e outras moléculas. Mananos, por exemplo, também está presente na parede celular do malte. Em poucas quantidades, mas está lá. Então, por isso que ela é uma sinergia de enzimas, que quebra, por exemplo, xilanos, as pentosanas e arabinanos e outros polímeros de açúcares, para diminuir a viscosidade e melhorar a filtração e a clarificação do mosto. Os benefícios, né? Você consegue aumentar a velocidade de clarificação. Então, quando você está fazendo uma cerveja que tem aveia, trigo, uma cerveja que tem muitos polissacarídeos, muita fibra, esse produto vai muito bem e consegue melhorar a sua filtração. Filtração do mosto. Ele melhora o ciclo de filtração final, devido ao que eu expliquei ali agora. Você, melhorando o ciclo de filtração, você diminui o consumo de auxiliar filtrante e melhora também a estabilidade da espuma, porque existe alguns casos que a espuma turva por polissacarídeos. Nesse caso, por beta-glucanos. Beta-glucanase, alguma coisa assim, tem até isso no EBC. Então a gente consegue tirar essa turvação com esse produto. Não é muito comum, eu nunca vi isso, só conheço de literatura. E a dosagem dele é 200 gramas ou 0,02% sobre a massa de malte, então 200 gramas por tonelada de malte. Então, como eu falei da beta-glucanase, nós também temos a amilase.
Quando que essa amilase é usada? Quando você utiliza na fórmula algumas matérias-primas que têm muito teor de amido. Milho, por exemplo, a própria aveia, a cevada não malteada, ou quando você tem um malte com baixo poder diastásico. Por exemplo, o malte torrado, você quer fazer uma cerveja que tem alto teor de malte torrado, que foi inativado as enzimas, você consegue trabalhar com esse produto para aumentar a conversão, a sacarificação do mosto. Então, ele reduz muito rápido a viscosidade. Quem cozinha grits e usa a amilase consegue ver claramente que no começo está uma pasta, uma papa, e depois ele fica líquido. Ele aumenta o rendimento de extração. No caso, no bagaço do malte sobra amido. Com esse produto consegue extrair mais esse amido. Ele aumenta o teor de destrinas solúveis, então você não vai ter grandes moléculas insolúveis de amido, você vai ter todas elas solúveis. E diminui os gastos energéticos, porque você utiliza o próprio... Quando você faz, por exemplo, uma cocção de grits, você utiliza o próprio grits para aumentar a temperatura da abraçagem, né? E... Isso aí que foi dosado hoje? Hã? Essa que foi dosada? Não, a que foi dosada hoje foi um maltezinho, é um outro enzima. O legal é que, como nós temos vários fornecedores, temos mais de 300 tipos de enzima em casa, se eu falar, eu quero fazer uma cerveja de cacto, a gente consegue uma enzima que vai quebrar o cacto, né? O ágave, para fazer a tequila. É utilizado enzimas para quebrar esse ágave. Então, a enzima, a gente pode desenhar a enzima de acordo com a necessidade do mercado. E a dosagem é 200 ml sobre a massa de amido. É sempre calculando sobre a massa de amido. Clarificação do mosto também? Clarificação do mosto. Também, quando você não tem uma sacarificação completa na sua mostura. Então, você está fervendo, você dosa a enzima. Aí consegue também. Vamos calcular a dosagem aí nesse caso. Nesse caso, 200 ml para cada... na verdade, sim, é verdade. Na verdade, aqui é 0,02%. É a mesma dosagem. É 200 ml por tonelada de malte. É verdade, está errado. Desculpa. Então, quando você usa... A amilase ela é utilizada em vários processos. Né? Por exemplo, cola. Para fazer o xarope de alta maltose, que é um ingrediente cervejeiro, também utiliza a enzima, né, a amilase, para produzir isso, as destrinas. E a alfa-amilase ela funciona dessa maneira. Nós temos nós temos o backbone de glicose. Note que, como é alfa 1,6 e alfa 1,4, ele não é linear. Esse amido, ele forma um grânulo, ele é circular. Então, quando esse grânulo entra água nele e você aquece, ele gelatiniza. Né? Então, quando você quebra ele em maltose, maltotriose, maltotetrose e maiores açúcares também, DP5, DP6, ele quebra a viscosidade e esses açúcares, no caso menos maltotriose e maltotetrose, fica açúcar fermentescível. Algumas empresas querem atenuar muito a cerveja. Então, o que pode utilizar? Uma outra enzima que nós temos, não está no portfólio de cervejaria, que é a glucoamilase, que quebra essas destrinas em glicose. Então, você consegue atenuar bastante a cerveja. É muito utilizado na tecnologia de cerveja light nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós não temos. A cerveja light no Brasil é uma cerveja comum, diluída. Maltezinho. HT ou Maltezinho W. Foi uma reestruturação de marketing. Foi esse que a gente usou hoje aqui. O que é ele? Basicamente, ele é uma sinergia de enzimas que estão presentes no malte, só que de outras fontes microbianas, que têm resistência à temperatura. Então, se você está usando... com esse produto, a gente fez uma vez uma cerveja de cevada. Não usou malte, 100% cevada. E ficou muito boa a cerveja. Basicamente, quando você tem uma deficiência do malte, você pode utilizar o maltezinho HT. Quando você tem... você usa, por exemplo, 40% de malte e outros adjuntos cervejeiros, o milho, o arroz, ele vai bem também. Ou quando você utiliza uma quantidade bastante elevada de malte torrado, malte com baixo poder diastásico. Também, quando você quiser fazer uma rampa exclusiva, por exemplo, uma rampa diferenciada. Nós temos testes que tá rodando, que são rampas que já começam em 65 graus.
Você não passa por 45, 55, você já põe 65, 75, fervura. Bem rápido. E com isso você consegue economizar energia, você consegue extrair mais, né? E também diminui o tempo. Então é uma vantagem para a produção, para o processo. A dosagem do maltesim varia bastante de acordo com a sua fórmula, mas basicamente a gente sugere 500 gramas por tonelada de matéria-prima. Nesse caso de matéria-prima, não só de malte. Se você vai utilizar malte e milho, calcula sobre total de sólidos, malte e milho. O malte, por exemplo, bastante torrado. Você dosou isso aí, normalmente aqueles grumos de forma lá, você consegue fazer e fica normal. Sim. Basicamente sim. É lógico que esses grumos, quando o grumo é amido, Parece uma cola. exatamente, provavelmente é amido. Aí funciona bem. Mas quando o grumo vem de outras fontes que não são biológicas e as enzimas não atuam, não. Porque a enzima, ela é muito específica. A amilase, ela atua só sobre o amido. E eu diria mais, a amilase, ela não atua só sobre o amido, ela atua só sobre uma ligação do amido. Então se você tem uma amilase que atua sobre alfa-1,4, ligações alfa-1,4, ela só vai atuar alfa-1,4. Se tiver alfa-6, alfa-3, não atua, só alfa-1,4. Todas as enzimas têm essas características. Algumas enzimas são chamadas de enzimas prostituídas, que atuam sobre vários substratos. É até engraçado. Mas, normalmente, as enzimas são muito específicas. Então, tem casos, por exemplo, de outros clientes de outras áreas, no caso de usina de cana-de-açúcar, que eles estavam com problema de destrana no processo. E estava comprando amilase e enchendo a amilase, dosando pra caramba. E ligava, não funciona. Não, deixa eu ir para ver o que está acontecendo. Quando eu fui lá e vi o que ele estava fazendo, não, mas não vai funcionar mesmo. A amilase atua sobre amido. Você quer degradar a destrana, tem que usar a destranase. Ainda falando na parte quente, né, nós temos o Low Foam Beer, que ele é um polímero, ele é um surfactante. E esse produto é muito interessante, porque você dosa ele na fervura e ele não sobe espuma. E aí vocês podem perguntar, né, mas espera aí, se não está subindo espuma, e a minha cerveja final, vai ficar sem espuma? Não, ele sai na filtração. Ele tem uma característica, o Marcelo pode ajudar a gente melhor, cadê o Marcelo? Ele está lá, né? Então, eu não sei como, não sei o mecanismo, mas ele se liga na parede celular da levedura, e essa parede celular fica presa no filtro, e a cerveja continua com a espuma boa. Mas e se eu não filtrar a cerveja? Se eu não filtrar a cerveja, não sugiro usar. Porque realmente vai impactar na espuma final. As vantagens de usar o Low Foam Beer. Além de não formar espuma, tem outras vantagens interessantes. Por exemplo, quando você está fervendo, você dosa o lúpulo, a espuma ela tende a grudar na parede do seu tanque. Quando gruda, parte dos óleos essenciais do lúpulo que não são solúveis estão na espuma. Então você perde um pouco da lupulagem. Quando você utiliza o Low Foam, você consegue lupular mais o produto. Seria a menor perda de resinas do lúpulo. Também questão de SIP. Foi falado da limpeza, tanto que é importante a limpeza. Quando ferve a cerveja, você esfria o tanque, você sabe, é super difícil limpar aquilo. Então, quando você utiliza o Low Foam Beer, ele não gruda e fica muito mais fácil, você diminui até o custo de SIP. Outro benefício, você aumenta o volume útil. Hoje vocês deixam o quê? 20% de headspace no fermentador, na fervura? 20%. Você consegue deixar 10%, 5%. E como não vai espumar, ele não vai sair do tanque, ele não vai perder. Na fermentação também. Alguns produtos são usados em várias partes. Eu vou voltar a falar do Low Foam Beer na fermentação. Mas na fervura é um caso também. Ele não altera a característica de cerveja. Né? Ele é totalmente removido após a filtração. Então ele não mantém. E a dosagem geralmente é uma dosagem automática. Tem um sensor, quando a espuma chega nesse sensor, dosa automático. Ou, isso na fermentação. Na fervura, você dosa 4 gramas por hectare dele e ele forma menos espuma. Aí você vai ajustando, dependendo da sua fonte. Se você tem uma fonte de material muito proteico, a sua tendência é de fazer mais espuma. Se a sua levedura é uma levedura que faz bastante espuma, a tendência também é usar mais. Você poderia
usar ele na fervura, ele já vai atuar na fermentação e depois também, ou teria que fazer 2 dosagens? Teria que fazer 2 dosagens, mas não, por exemplo, 4 aqui e 4 lá. A gente divide as dosagens. Mas assim, ele fica ativo, só que ele acaba perdendo um pouco de eficiência. Ele não toca o filtro depois na saída lá? Né? Não, esse produto ele é um produto líquido. Né? Ele é um produto, a molécula dele está até aqui, ó. Ele é essa molécula. Ele é um polímero de um composto com sílica. Então ele é o chamado surfactante. Ele tem parte dele tem solúvel em água e parte é solúvel em óleo. É como se fosse um detergente. Então, quando você coloca ele se liga na levedura. Quando você tira essa levedura, ele fica preso no filtro. Então você não precisa mexer no filtro da cerveja quando você utiliza esse produto. Só utilizar ele, só que tem que ter certeza que vai filtrar. Se você não filtra, não dá certo. Utilizava centrífuga. Uma centrífuga. Quando você utiliza centrífuga, você não tira 100% do fermento, né, da levedura. Ainda fica algumas células lá. Então vai estar nas células. Mas é um caso de teste, porque de repente você utiliza o Lofuan, utiliza uma centrífuga e utiliza um estabilizante espuma para aumentar a espuma. Então você tem todos os benefícios do produto, dos dois, né, e não tem problema nenhum na espuma. É um caso de fazer um teste, né, e validar isso. Era a mesma pergunta, né? Bom, então aqui a gente passou já da fase quente, fase de fabricação do mosto, e agora nós vamos lá para a fermentação e maturação. Então, para a fermentação, o primeiro produto seria o Matufest. O que é esse produto? Ele é uma enzima, é um acetolactato descarboxilase, que vai hidrolisar o composto, esse alfa-acetolactato, e ele evita a formação do diacetil. Vou explicar o mecanismo daqui a pouco. O importante aqui é deixar claro que quando o diacetil desenvolveu, não tem jeito de você voltar atrás. É a levedura que vai trabalhar, vai metabolizar esse diacetil. Agora, se você coloca ele lá no começo da fermentação, ele não deixa formar o diacetil. Então você consegue ciclos de produção. Tem até um caso interessante, o Pércio, o cervejeiro da Prozin, ele trabalhou na Skin de Feira de Santana. E aí, na Heineken, isso, desculpa, na Heineken de Feira de Santana. E aí eles tinham que produzir cerveja para a festa de Parintins, que eram 2 fábricas. Era a de Feira de Santana e a de... esqueci o nome da outra. Pacatuba, isso mesmo. E aí o que aconteceu? O teto da fábrica de Pacatuba caiu. E aí a cerveja parou e não conseguiu produzir. E aí foi lá para a Feira de Santana, ó, produz aí para as 2. Como que faz isso? Eles utilizaram 2 tecnologias para conseguir fazer essa fabricação. Uma foi o Matufest, porque como você não desenvolve o diacetil, você consegue maturar em tempos menores. É lógico que outros aromas, outros compostos não vão ser desenvolvidos, mas para uma cerveja daquele porte, cervejaria daquele porte, isso era uma solução super viável. E o outro foi o Lofuan na fermentação, que eu vou falar daqui a pouco, que diminui o headspace, você consegue aumentar a cerveja. E aí eles conseguiram produzir para as 2, fizeram para a festa e deu tudo certo, né? Então, igual eu falei, ele permite menor tempo de maturação, economia de energia, você tem um menor tempo, você economiza energia, e você tem uma segurança, não vai formar diacetil. Então, quando você não tem um controle de qualidade muito estruturado, que vai analisar o diacetil, que vai ter, a partir de tanto diacetil pode liberar cerveja, essa é uma solução bem interessante. Você dosa depois do fermento. Depois quanto? São horas? Não, meia hora. Porque aqui, 10 minutos. Né? Por que não é legal dosar junto com o fermento? Porque pode ter alguma influência na hora que o fermento chegar no mosto e for absorver e for metabolizar os açúcares, ele pode ter alguma influência desse produto. Então por isso que é bom você primeiro coloca o fermento e depois, logo depois, joga o produto. Voltando um pouquinho no Clear Max, né, vou falar como que
que a gente prepara ele, mas uma coisa muito importante, nunca diluir o Clear Max em cerveja ou em mosto. Sempre em água. Porque quando você dilui ele no mosto ou na cerveja, ele age, você lembra que eu falei que era 3 segundos? Então ele age ali no seu bag, no seu balde, e quando você joga lá ele já está nativo, já grudou na proteína e não está em mais ação. Por isso que é importante preparar ele com água. A dosagem do Masterfresh de 0,75 a 1,5 gramas por hectolitro e no início da fermentação. Esse é o mecanismo. Nós temos o precursor, existe uma reação espontânea e forma o diacetil. E aí a enzima da levedura vai transformar isso em acetoína. O Masterfresh, ele faz uma reação rápida do alfa-acetolactato em acetoína direto, sem passar por diacetil. Então, esse que é o mecanismo de ação do Masterfresh. Isso foi publicado, é conhecido e já está sendo bastante usado. Existem cervejarias que maturam com 48 horas. Então é tudo com o uso desse produto. Sem isso, acho que não seria possível, não sei. Acho que teria que demorar mais. Aí o Low Fuan. Nós voltamos no Low Fuan para a fermentação. E agora sim é o grande caso do Headspace lá da fábrica de Feira de Santana. Quando você dosa esse Low Fuan na fermentação, ele evita a formação de espuma e a espuma não sai para fora do tanque. Então você consegue aumentar a sua capacidade. Nesse caso, geralmente é dosado via spray ball no sensor, mas também nada impede de você dosar direto no processo. Clear Max MF. Agora nós estamos falando do Clear Max MF para estabilização coloidal da cerveja. Esses são os mecanismos de ação do Clear Max MF. Então, o Clear Max MF, ele é um ácido tânico que em volta dele tem várias moléculas de glicose. Esse ácido tânico, ele vai se ligar às proteínas de alta prolina por meio de ligações SH, ligações com a prolina, também faz pontes de hidrogênios. Então, o que é importante para a gente entender do Clear Max MF na dosagem? Primeiro, taxa de dosagem. Se na maturação você aumenta a dosagem, você aumenta a decantação. Quando você vai purgar essa levedura, você perde mais cerveja. Então tem que ser muito controlado essa dosagem para você perder o mínimo de cerveja possível. A dosagem ela precisa ser homogênea, porque se você tem um tanque, aqui embaixo tem muita levedura e lá em cima não tem levedura, quando você dosa, ele reage com a levedura aqui de baixo e não reage com a levedura aqui de cima. A temperatura de dosagem sempre de 0 graus para baixo, mais ou menos 1, mas mais 1 não é tão legal, o ideal seria menos 1. Aqui é interessante, porque quando você vai filtrar, por que a infiltração da cerveja é fria? Lógico, tem vários fatores, mas um deles é que a turvação a frio desenvolve na filtração, e aí fica preso no filtro. Então por isso que a dosagem aqui tem que ser em temperaturas baixas, que isso favorece a ligação das pontes de hidrogênio e das ligações covalentes do produto. O tempo de contato também é importante. Quando você tem alta carga de proteína, de sólidos, igual lá na fervura, ele age de 3 a 5 segundos. Quando você já tira a levedura na maturação e dosa esse produto, ele já demora um pouco mais para agir. Então, quanto maior o tempo de contato, melhor. Esse ácido tânico ele vai complexar as leveduras, proteínas, vai crescer a partícula e aí vai decantar. Ele aumenta a eficiência de sedimentação, reduz a drenagem, né? Como eu falei, se você não dosar muito, a drenagem fica menor, então você perde menos cerveja. E em alguns casos a turbidez da entrada do filtro fica abaixo de 4 ABC. Ele tem um segredo para dosagem na maturação, dependendo de qual que é o seu processo, né? É o próximo slide. Então, aqui você consegue estabilidade melhor do KWT. Você melhora a capacidade de oxidante, justamente pela redução dos níveis de ferro.
ele consegue coagular a levedura e ele é utilizado para elevação do ciclo de filtração. Você limpa mais a levedura durante a maturação, filtra mais. De novo, ele é um coadjuvante de tecnologia, ele vai sair no trube frio, ou na grelheira, ou no filtro. Se você não filtra, você não dosa, não tem como você dosar antes do filtro, mas ele já saiu na levedura. Quando você esgotou a levedura, ele já saiu. Então ele é um coadjuvante de tecnologia, também não precisa declarar em rótulo. Então a dosagem maturador. Da mesma forma, a gente faz uma solução dele e aí dosa, né? Então aqui é para vocês verem que assim que dosa, o tanto de partícula que forma é instantâneo. Se você pega um copo de cerveja que foi mal estabilizada e dosa o ácido tânico, isso a gente faz até uma demonstração algumas vezes, ele flocula na hora. É muito rápido. E aqui está o segredo. Quando você dosa na maturação, no começo da maturação, tem muita levedura ali. Então ele não consegue agir bem, ou ele aumenta muito o teor de sólidos. A internet não está estável agora. Eu acho que de ninguém. Do nada ele falou. Fala pra ela aí, não, tudo bem. Vou virar à esquerda agora. Então, por isso que não é indicado você dosar na fermentação ou no começo da maturação. Como que é a dosagem ideal? Deixa maturando 0 graus por 48 horas. Detalhe, não abrir o frio, contou 48 horas. Chegou no 0 graus, conta 48 horas. Retira a grelheira, sob frio. E aí, mesmo assim, a parte de baixo tem mais levedura que a parte de cima. Então você tem que homogeneizar isso com CO2 e depois você dosa por baixo com CO2. Então, e aí você deixa 48 horas de sedimentação. Essa é uma maneira bem interessante de substituir o fine. A gente está fazendo grandes trabalhos, grandes projetos para substituição de fine e está indo com bastante sucesso. Você falou que isso aí é um pó, né? É pó. Quanto de água eu devo colocar para isso aí? Você pode fazer uma solução de 0,5% a 35%. Depende de quanto você vai conseguir colocar no seu tanque. Vai dar uma diluição legal para o nosso tanque? Vai. Ele dilui muito bem. Aqui, no próximo slide, tem uma imagem. Nesse caso aqui, ó, foi a menos 1 grau. Pegamos água cervejeira, menos 1 grau. Meia hora, ele está 100% dissolvido. A principal função dele é decantação da levedura? Não. A principal função dele é ligação na proteína. Acaba carregando a levedura. Acaba carregando a levedura. Por dois mecanismos. Forma uma rede e carrega a levedura. E a levedura tem algumas proteínas na membrana celular que tem também a prolina. Então ele também se liga em algumas leveduras. Não, agitou, dissolveu, é igual água com açúcar ou água com sal, ele não decanta. Detalhe, não é bom você preparar e deixar, vou preparar hoje para usar daqui a um mês. Então por quê? Prepara antes de usar, um dia antes de usar, alguma coisa assim. Se você deixar muito tempo, ele perde a eficiência. Aqui, no caso, é uma solução 1% a 25 graus. Então, 8 minutos, ele fica completamente solúvel. Posso fazer essa diluição a 25 graus, depois deixar cair para colocar no... Pode. Ou, se você quiser também, pode fazer com água quente, 50 graus. Ó, 3 segundos ele dissolve, é instantâneo. Mais fácil. Aqui, só tem que tomar cuidado porque é o seguinte, se você vai fazer uma solução, por exemplo, 0,5%, você vai incorporar um volume grande de solução na sua cerveja. Então, se você está trabalhando na cerveja a 50 graus e sua maturação está lá a menos 1 ou 0 graus, você vai aquecer a maturação. Agora, se você faz pequenas quantidades, uma solução 35%, por exemplo, aí não vai ser tão significativo. Qual a forma de dosagem disso no tanque? A gente está conversando aqui. Dose por baixo e misturo ou dose por cima pelo spray ball? Também pode jogar pelo spray ball ou fazer uma recirculação do tanque e dosar em linha. É possível também. Pode injetar e botar o CO2 por baixo depois. Isso. Essa é a melhor forma, porque o CO2, ele ajuda, o produto, quando você dosa com CO2, o CO2 ajuda a homogeneizar tudo isso. Se você dosa no spray ball e homogeneizar mecanicamente, você não consegue alcançar o fundo.
Por isso que o spray ball não é o mais indicado, mas dependendo do caso funciona também. Agora, o melhor é na circulação. Se você tem um tanque que consegue ligar uma circulação e coloca ele em linha, aí ele vai entrando de pouquinho em pouquinho com a bombinha dosadora, ele reage, ele reage com a cerveja inteira. Só tenho certeza que passou todo o tanque, se recirculou todo o tanque, né? Mas sim, é possível fazer um spray ball, já teve casos, clientes que usaram o spray ball, funcionou, é só um caso de desenvolvimento da sua fábrica, porque nenhuma fábrica é igual, eu tenho certeza que você vê a sua, vai ser diferente da dele, enfim. Tem que ser desenvolvido para cada caso, né? Basicamente são esses três, mas nada impede de ter uma ideia genial e usar de uma outra forma. Tem necessidade de injetar mais de uma vez? Eu vou retirar a levedura, faço dry hopping na minha cerveja. Vale a pena injetar de novo? Desculpa, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você fala que você tira a levedura e depois faz o dry hopping. Mas o dry hopping é antes de você envasar, né? Então, o ideal é que você tire a levedura e dose o produto. Por que é legal? Você fez uma pergunta boa. Por que é legal você dosar em várias vezes? Você faz uma solução, por exemplo, você tem um tanque de 100 litros e você dosa 5 vezes de 1 litro, por exemplo. Porque aquele 1 litro que você colocou, ele reagiu. Pronto. Depois você põe mais um, ele reagiu. Se você dosa os 5 de uma vez, os 5 de uma vez reage de uma vez. Não, mas aí tem que... Eu coloco 1 litro, deixo reagir outro e depois de 48 horas parado, eu retiro todo o fermento. Isso. Não, na verdade, assim, vamos lá. Primeiro você deixa 48 horas maturando. Retirou o fermento. E aí você pode dosar em várias vezes. Essas várias vezes não é, por exemplo, dosa uma, deixa um dia. Não. Você pode dosar meia hora. Dosou aqui, vai tomar um café, volta e dosa de novo. Não tem problema. E daqui 48 horas, já está pelo menos 48 horas. Se você fica 72, 96, é até melhor. Porque aí vai decantar melhor a sua levedura. O resto, né, dela. Só aqui na nossa cervejaria, o melhor resultado foi em linha também. Né? Foi em linha. Esses transferidos de um tanque para o outro ou Não, circulando? circulou no mesmo tanque. Mesmo tanque? Puxa por baixo, joga pelo meio. Tem dois casos na aplicação desse produto que vale a pena a gente falar, né? Eu falei aqui quando a gente trabalha com unitanque, que deve ser a grande maioria. Ou seja, você fermenta e matura no mesmo tanque. Existem casos que você tem uma transferência de um tanque. Você tem um tanque fermentador e um tanque maturador, né? Nesse caso, se você não tem uma centrífuga no meio, você tem que também deixar as 48 horas, deixar decantar a levedura, tirar a levedura e fazer a mesma dosagem. Se você tem a centrífuga, você pode dosar ele em linha aqui, porque ele já tirou a célula. Então também funciona muito bem. São os dois casos de dosagem. E esse caso aqui é muito comum fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, algumas plantas da Europa também tem bastante isso. Então o desenvolvimento original desse produto, que foi lá na Bélgica, foi feito para esse sistema. Inclusive eu até falei para o fornecedor, o unitanque não está funcionando, vamos desenvolver. A gente foi trabalhando. E ele falou, não, cara, esquece, não vai funcionar. Se ele funcionar, você me dá 1 ano de fornecimento grátis? Ele, não, aí também não, né? Então, assim, nós desenvolvemos dessa forma e está super bacana, está funcionando muito bem. E aqui ele tem duas ações, você tem dois benefícios. Quando você dosa no unitanque, né, no sistema que eu expliquei, que deixa 48 horas e decanta a levedura. Primeiro, você faz uma substituição do fine, você consegue decantar mais a levedura. E segundo, você tem uma estabilização coloidal melhor. Então, são duas ações de um produto só. Então, o preparo dele. Ficou alguma dúvida sobre a dosagem dele? Turbidez após aplicação. Como é que a gente compara, por exemplo, uma sílica, que teria o mesmo efeito, com o Clear Max? Pega a cerveja no tanque de maturação, dosa os produtos. Aqui não dá para ver direito, mas acredita, o Clear Max está bem mais turvo. Então, quando você dosa ele na linha de filtração, você tem que garantir que a sua camada filtrante esteja mais apta para receber esse tanto de sólidos. Então, o que a gente sugere? Não é nada fixo, mas a gente sugere fazer uma mescla de terras com 98% de grossa e 2% de fina. Normalmente é 70-30, 80-20. A gente sugere fazer uma com mais grossa e menos fina.
E se tem um filtro de placas, igual aqui no caso da cervejaria, né? Não sei, a gente teria que estudar. Mas provavelmente o ciclo vai ser menor porque ele tem mais sólidos. Clear Max e a sílica, depois de 18 horas de dosagem. Então aqui, imediatamente após a dosagem, a turbação como fica, e depois de 18 horas de aplicado. Olha a diferença de turbação nas duas tecnologias. Então você consegue uma filtração bem melhor com Clear Max. Isso aqui é muito interessante. Na filtração, nós conseguimos 0,45 EBC, né? Bem clarinha e nada de interferência na espuma. Ficou 225 Nibin ainda. Bacana, espuma perfeita. Não alterou a espuma do que era antes e conseguiu filtrar muito bem. O ciclo de filtração aumenta, você usa menos terra. Então é uma tecnologia bem interessante que está sendo bastante difundida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Filtração. Aí a gente entra nos aditivos. Tudo que a gente falou até agora eram coadjuvantes. Os coadjuvantes você pode usar, não declarar, porém, os aditivos você precisa declarar. Então o Formax, ele é um PGA, ele aumenta a espuma, um mecanismo descrito pelo professor Bamford, lá da Davis, da Universidade de Califórnia, que ele fala que é o seguinte: aumenta a viscosidade, aumenta a quantidade de bolhas. Então, esse que seria o mecanismo de ação do PGA. Ele melhora a estabilidade, né? Ele aumenta a quantidade de bolha, diminui o tamanho de bolha, aumenta a cremosidade da espuma. A espuma ela fica mais duradoura, ela gruda mais no copo. Também ela protege a espuma contra a desestabilização lipídica e não altera a característica de estabilidade da cerveja. O Formax ele pode agregar um pouquinho de turbação, mas a gente pode arrumar isso dosando antes do filtro. A dosagem 4 gramas por hectare, mas aí cada cervejaria também tem o seu caso, né? Então esse aqui tem que declarar. Ele é um daqueles INS. Deixa eu até ver se eu tenho. Qual que é o INS dele? Ó, ele é 405, INS 405. E aqui é um teste que nós temos um agitador automático de tubo de ensaio para gerar espuma. Então nós colocamos a cerveja nesse tubo, ele agita, forma a espuma, a gente mede o tempo que essa espuma fica, o tempo que ela vai diminuir, né? Então aqui é uma cerveja sem o Formax e uma cerveja com. Então o nível de espuma aumenta bastante. Então, por exemplo, se você tem uma cerveja que não tem muita proteína ou que tem uma característica de espuma baixa, se utilizar um produto um Formax, por exemplo, ou o próximo produto que eu vou falar, ele aumenta essa espuma. Não que vai ficar uma espuma gigante, mas ele dá uma característica de espuma melhor e protege melhor essa cerveja. Dosagem antes do filtro. Ou antes ou depois do filtro. Você pode jogar isso aí na mão da dosadora? Pode. Ele também é um pó. Detalhe, boa pergunta. O Formax, ele tem uma característica. Como ele é um PGA, ele precisa hidratar primeiro, antes de ser dosado. Então, como é que é o preparo desse PGA? Primeiro você bate ele por umas 2 horas, para ele ficar solúvel. Depois, você deixa ele descansando de 4 a 8 horas, para ele hidratar. E aí você formou uma solução. E aí você dosa em linha na filtração da sua cerveja. Posso pôr na bomba dosadora? Pode pôr na bomba dosadora. Aí dosamos junto com a cerveja. Pode. Posso bater e fazer esse preparo antes? Isso. Quando for filtrar, eu jogo Isso. junto com a tela com a dosadora. O importante o difícil desse produto é que você tem que calcular quando que você vai estar filtrando para você preparar ele 8 horas antes. Porque se você prepara ele e deixa 1 dia, 2 dias,
ele é muito fácil de contaminar. Em solução. O pó não, mas em solução ele é muito fácil de contaminar. Então você tem que garantir que você preparou ele em, no máximo 12, 13 horas. Acima disso não é legal você dosar na cerveja. Não que vá dar algum problema, mas é uma segurança, né? Tem gente que fala que até 24 horas ele aguenta. Eu prefiro não arriscar. Eu já vi casos de cervejaria que deixou 24 horas, não funcionou, contaminou a cerveja, enfim. Não, mas se eu dosar ele no tanque, eu faço igual, Eu acho que funciona também. A grande questão do tanque é que se você, dependendo de como você faz a transferência, né, por exemplo, você vai para a filtração, você cria ali uma agitação na cerveja. Então a tendência é espumar. Então você vai espumar mais no seu processo. Mas eu acho que tem que fazer um teste para a gente ver. Certo? Confirma para mim pH e temperatura do preparo. pH, não precisa ajustar o pH. O produto, ele vem com pH descrito na característica dele, né, na ficha de especificação. Então, Pela quantidade, ele vai alterar o não. A solução dele, a gente sempre tem que fazer uma solução de 1 a 2%. Se você faz mais que isso, você não tem a eficiência total do produto. E se você faz menos que isso, você agrega muito volume na sua cerveja. Então não é legal. Temperatura. Água quente é bem melhor para dissolver esse produto. A 50 graus. Pode até ser água mais quente, não vai inativar o produto. Mas 50 é comum a gente ter na cervejaria. Só um minutinho. Você disse que eu posso usar antes do filtro. Ele não é meio gelatinoso, ele não vai atrapalhar a fermentação? Sim. Qual que seria o padrão se você dosa antes ou depois do filtro? Depende também de cada fábrica. Se você dosa depois do filtro e ele está aumentando um pouquinho a sua turbidez, você passa a dosar antes do filtro. Dosando antes do filtro, você dosa na linha, na cerveja. Né? Como ele é diluído na cerveja, ele não fica com essa característica gelatinosa. Ele é gelatinoso na solução 1% ou 2%. Aí sim. Mas quando você coloca na cerveja, como ele já está pré-diluído, ele dissolve na cerveja e ele não interfere na filtração. É lógico que assim, o próprio PGA já é conhecido que ele pode causar turvação. Né? Quando ele causa turvação, você pode diminuir o seu ciclo de filtração. Pode acontecer. Porém, também tem uma alternativa natural ao Fuamax, que seria o Natufuan. O Natufuan, ele, na verdade, é o trube hidrolisado. Pega as proteínas do malte, hidrolisa ela em tamanhos que são ideais para formar espuma, e aí ele vai formar a espuma da cerveja. Né? E como ele vem do malte, ele é clean label, você não precisa declarar em rótulo. Né? Porém, esse produto, a tendência é de também desenvolver turbação, mais do que o Fuamax. Caso de cervejas não filtradas, perfeito. Alguém estava falando que usa esse produto aqui, você, né? Que vai bem. Eu uso direto na. Direto, você pega o pó e joga direto. Essa é uma outra vantagem. Esse aqui não precisa ficar 8 horas preparando. Você dosa ele direto na linha. Eu nem sugiro dosar o pó direto. Se você está usando e está funcionando, não tem por que trocar. Mas a nossa sugestão é fazer uma solução. Ele também é quase pronto, instantâneo, né? É porque não deixa de ser uma solução, porque já está na terra, joga ali e já vai dosar. Desculpa, você. Edmilson. O Edmilson estava comentando como que ele dosa no beer break, né? Ele dosa junto com a terra. Ele pega o pó e a terra, põe no filtro e dosa. E a cerveja, quando passa ali, solubiliza o produto e aumenta a espuma final. É uma excelente alternativa. Então, o menor tempo de dissolução. Ele também tem os mesmos benefícios do Fuamax. E a dose também é de 4 gramas por hectolitro. É lógico que tem que ser ajustado. Então, por que eu não posso usar isso aí se dá menos trabalho e vou usar o outro? Qual o motivo? O outro já é uma tecnologia bem consolidada na indústria. Em questão de turvação, o Fuamax ele é bem menos turvo. Ele causa menos turvação do que o Natufuan. Se você aumenta a dosagem muito mais de 4 gramas por hecto,
a tendência é aumentar a turbação. Mas assim, quando eu falo aumentar a turbação, não é ir de 0,45 ppc para 50, não. É de 0,45 para 0,8, 0,9, entendeu? Então, algumas cervejas que não são filtradas ou tem uma característica mais turva mesmo, não tem problema nenhum. Agora, quando você usa, por exemplo, uma Pilsen comum bem clarinha, aí tem que ajustar a dosagem, fazer teste para ver. Mas existem casos que não turva a cerveja. Acho que é o seu caso. Sua cerveja? Eu uso menos, eu uso em torno de 2,5 gramas. 2,5 gramas? Funciona bem. Funciona bem e não turva a cerveja. Tem casos, eu já vi testes que foram feitos com 7 gramas por hectare. Também, aí turvou. Então assim, é o bom senso, né? Nem dosa muito, nem dosa pouco, e vai ajustando de acordo com a sua fábrica, com a sua necessidade. Aqui é o... Acho que, não sei se dá pra ver, se você comparar essa foto com a foto do Foamax, dá pra ver que essa espuma era uma espuma mais cremosa, parece mais um creme, porque ele diminui o tamanho das bolhas. E o mecanismo dele é que ele forma a espuma. É diferente do PGA que aumenta a viscosidade e aumenta a espuma, não, ele forma a espuma, ele é uma molécula que forma a espuma. E temos também o Isomax EA, que é o antioxidante, que seria o segundo aditivo. Esse é uma sinergia entre o ácido ascórbico e o isoscorbato, e ele é o INS 300 e o INS 315. Então, quando usa Isomax EA, é necessário fazer essa... É só isoscorbato ou tem metabisulfito? Não tem metabisulfito, é só isoscorbato. Então você consegue reduzir a oxidação da cerveja, protege ela, estabilidade oxidativa. Você tem um maior shelf life, ele é muito fácil de dosar. E uma coisa bem interessante que eu estava conversando com o Alexander Schwartz também ontem, é que ele comentou, nossa, Rafael, eu vi que quando a gente usa o Isomax, parece que dá uma realçada em alguns sabores, em alguns aromas. Eu não sabia disso. Até que eu ajustei aqui, né? Não sei nem se está aí na apostila. Mas eu realmente, conversando com o cervejeiro, ele falou que também já observou isso. A gente não sabe o mecanismo, o porquê que isso acontece. Mas o Alex, ele identificou isso aqui na planta. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou conversar com ele, como que ele fez, assim, eu acho que vale a pena. E a dose de 2 a 4 gramas por hectare na filtração final. Por que não é indicado usar mais do que isso? Por causa do off-flavor. O eritorbato, o isoscorbato, se você dosa ele muito, ele tem um cheiro de fósforo queimado, né, de carvão, assim, não carvão, mas mais de fósforo queimado. Então, assim, ele altera sensorialmente a cerveja. Abaixo de 4 gramas, ele não altera. Sólido também. Aqui, os únicos produtos líquidos que a gente está falando são as enzimas, o maltezinho, o protezinho fan, o Starmax BG Super. O Low Fuan também é líquido. Mas eu acho que nas fichas técnicas, no descritivo do produto, tem lá falando se ele é pó, se ele é líquido e como dosa também. Nós temos todo, o pessoal da Grada tem todo o descritivo de como fazer, né? Divergan F. O Divergan F ele é um PVPP, inclusive o nome, eu conversei com o Rafael agora há pouco, o nome desse produto vai mudar, ele não vai ser mais Divergan F, como estratégia de marketing, ele vai ser o Clear Max. Vocês lembram que eu comentei que a turbação, vocês também sabem, a turbação coloidal da cerveja é uma ligação entre polifenol e proteína. A gente trabalhou a proteína, mas o polifenol continua lá. O PVPP, ele retira o polifenol. Ele é um absorvente de polifenol. O PVPP é como se fosse uma proteína sintética, que não é dissolvida e vai sair no filtro. Então, ele remove o polifenol, melhora a estabilidade, melhora o shelf life, a estabilização a frio, a turbação a frio, e permite maior ciclo de filtração também. Normalmente a dosagem dele é de 20 a 40 gramas por hectare, mas é muito ajustável, depende muito da fábrica, depende se você... Quanto tempo você acha? Não, já está nos 2 últimos slides. Já. Eu preciso só usar por causa da visita. Perfeito. Então, assim, várias dosagens podem ser usadas e depende se você já pré-estabilizou sua cerveja, se você estabilizou com Clear Max. Então, o ideal é que a gente faça uma pré-estabilização lá na parte quente
você faz uma estabilização proteica na parte fria e a estabilização de parte polifenol também na parte fria. Aí você tem uma cerveja muito estável, que não vai turvar frio, né? Então, assim, por uma questão de marketing, o Divergan F vai mudar para Clear Max PVPP. Então, pode ser que alguns de vocês que já compram o Divergan F passem a receber o Clear Max PVPP. Aqui o Brauzinho 80, eu comecei hoje a conversa falando da papaina, e é o Brauzinho 80. Hoje isso aqui está em desuso, mas como a gente ainda usa, tem gente que usa, eu acho importante a gente falar, né? Qual que é o problema desse produto? Espuma. Ele não é nem um pouco seletivo. Ele quebra tudo que tiver. Se você usar ele junto com a levedura, por exemplo, ele quebra a levedura. Ele é utilizado para fazer extrato de levedura, para quebrar a levedura. Então ele não é nem um pouco seletivo. Onde tem proteína, ele está quebrando. Só que se você coloca uma dose de 2 a 4 gramas por hecto, esse produto ele é um produto diluído, ele não é uma papaina concentrada, e você dosa na filtração, tudo controlado, ele estabiliza bem a cerveja. Até hoje tem pessoas usando e usam bem. Tem gente que não troca, grandes grupos não trocam porque acha legal, gosta do produto. Mas tem que ter cuidado. Qual outro que dava para substituir por esse? Ou esse que substitui por um outro novo? Na verdade, sim. São duas tecnologias diferentes, né? Hoje existe uma enzima, uma protease, que é de uma outra empresa, que quebra a proteína rica em prolina. Os cervejeiros aqui me corrijam se estiver errado. As proteínas ricas em prolinas são as proteínas de turvação da cerveja. É mais ou menos isso? Então, se você quebra essa proteína rica em prolina, você tem uma estabilidade maior. Essa enzima que eu estou falando, ela quebra a... Eu estava conversando com... Quem que era que estava falando sobre a Brewers Clarix? Agora não lembro. Mas, enfim, existe uma enzima que quebra isso, só que o custo de estabilização do Clear Max é bem melhor. Ele atua numa ampla faixa de pH, isso para a cerveja não tem muita importância, ele é muito solúvel, a hidrólise é de alta eficiência e, como eu falei, se você não tomar cuidado, ele quebra a espuma. Dosagem de 4 gramas por hectare, ele é um pó, ele é um líquido e dá para dosar direto na linha. E... tinha mais um. Tá. Aí tem a conservação de cervejas, né? Então, assim, hoje foi comentado como que a pasteurização altera o sabor, a característica da cerveja. E a grande contaminação da cerveja são bactérias. A grande sorte nossa é que são bactérias não patogênicas, porque a condição, né, a cerveja ela não dá condição para crescer patógenos ali. Então, esse Biomax L, ele é uma enzima, também é um coadjuvante de tecnologia, e ele quebra a parede celular da bactéria. Igual a beta-glucanase quebra o beta-glucano, a parede celular do malte, o Biomax L quebra a parede celular da bactéria, que é composta de peptídeo-glicano. Então você consegue aumentar o shelf life. Como dosa? Esse produto ele é um pó. Você faz uma solução e dosa direto na cerveja depois da filtração, quando é uma cerveja filtrada. Rafael, isso daí é lisozima? É lisozima. Só para bactéria gram-positiva, né? Que são as maiorias, né, na contaminação de cerveja. E teve um caso de um cliente nosso que estava usando, ele estava tendo devolução de chopp, não sei quantos litros, acho que é 300 litros de devolução de chopp por mês. E aí começaram a usar esse produto. Zerou a devolução. Então pagou e já deu lucro. Então é interessante. A dosagem 4 gramas por hectare, mas é óbvio. Depende muito do seu processo, se a sanitização do processo for bacana, você pode dosar menos. E ele é considerado um coadjuvante de bebidas e é muito utilizado em outras indústrias. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar é isso. Segue meus contatos, o contato do Perso também, que é o cervejeiro da Prozin. Vocês podem entrar em contato a qualquer momento para tirar dúvidas. O pessoal da Agrária também, a gente está sempre junto, já estão completamente
dominando mais do que a gente, já sabe mais dosar esses produtos do que a gente mesmo. E... Tem testado, né? Tem testado bastante. Foi legal, quem está acompanhando a produção lá embaixo, o Schwartz falou que a clarificação foi bem bacana hoje também. Foi. Para uma cerveja com a densidade dessa, uma clarificação do jeito que foi, não é comum, não é normal não. Bom, pessoal, obrigado.